videoaula de hoje, você irá então fazer alguns ajustes ali no aplicativo de tarefas, finalizando então o desenvolvimento deste aplicativo. Nós vamos separar aqui em dois segmentos as tarefas concluídas e as tarefas não concluídas. É claro que poderia ser feito também as tarefas concluídas já serem deletadas, mas para efeitos de teste, para nós trabalharmos um pouquinho mais, nós vamos fazer dessa forma. Para nós segmentarmos, o Ionic ele apresenta esse componente Ion Segment, que ele então apresenta aqui, eu posso colocar na barra de tarefas, nós podemos colocar dessa forma somente com nomes, com ícones, em vários formatos. E aqui, então, eu vou copiar o modelo mais simples. Na verdade, deixa eu ver um modelo com ícone, esse daqui. Copiei, então, esse modelo. E aqui dentro do Ion Content, em cima do Ion List, vamos colocar, então, esse segmento. E é necessário que esse segmento também, não precisamos colocar ele como scroll label, pode tirar aqui. Ion Segment value também, nós vamos colocar aqui, da mesma forma que nós definimos no Ion Checkbox, um ND Model, que ele vai estar relacionado com a variável type. E essa variável type, ela está dando erro porque nós precisamos declarar aqui dentro do nosso arquivo. Essa variável type, ela será do tipo string, porque terá dois tipos de segmentos. Nós vamos ter um segmento de tarefas pendentes e de tarefas concluídas. Então, aqui, por padrão, quando for inicializado o aplicativo, já será definida a tarefa como pendente. Pending. Prontinho. E agora sim, então, esse segmento ele está relacionado com essa variável que nós definimos ali no nosso arquivo de TypeScript. Vamos deixar somente dois segmentos. 2, ok? O primeiro segmento, esse valor é o que identifica esse segmento. Ele terá o valor de pending. O layout dele, eu quero que ele seja somente Ion Start, quer dizer que ele terá, aqui, seguindo o modelo, Ion Segment, ele vai ter aqui, ó, o ícone no início. Eu posso ter o ícone no final, somente o ícone em cima, o nome embaixo. Então, tem várias opções. Nós vamos colocar aqui, então, Icon Start. E o icon name que eu vou usar será um alert circle. E aqui no label, Ion Label, vou definir como pendentes. Pendentes. Vou copiar esse layout aqui para o segmento de baixo. E o valor desse será done. Copiar um label. Vou colocar aqui, então, como tarefas concluídas. E o ícone será o checkmark circle. Checkmark circle. Prontinho, nosso segmento será apresentado. Temos dois segmentos para tarefas pendentes e para tarefas concluídas. E aqui nós temos o botão mais que aparecerá em todas as páginas, todas independente dos segmentos. E agora nós queremos que esse Ion List, que ele de fato ele apareça para tarefas pendentes e outro que ele apareça para tarefas concluídas. Então, nós vamos copiar esse Ion List. Nesse Ion List, nós vamos colocar então aqui um NDIF, a diretiva NDIF, de forma que ele só irá aparecer esse primeiro se o tipo for pending. Prontinho. Então, essa lista ela só irá aparecer se o tipo estiver definido como pendente. De forma semelhante, lá embaixo só irá aparecer se a tarefa for concluída. E agora, dentro do Ion Item, nós só queremos que apareça esse tipo nós só queremos que só apareça os itens se
esses itens, então nós vamos colocar aqui o N de if, se eles não forem concluídos. Então, eu quero que apareça aqui na aba, no segmento de pendente as tarefas que não foram concluídas. Eu quero que apareçam concluídas as tarefas que de fato estão então com o done marcado como true. Então, aqui eu quero que apareçam as tarefas que elas não estão concluídas, que é o task.done. Lá embaixo, nas tarefas concluídas, nos itens, eu quero que apareçam as tarefas que tem então, que elas estão marcadas com task.done como true. Prontinho. Vou criar aqui uma tarefa, task 1. Se eu já marcar aqui como task 1, ela já vai para concluída. Se eu desmarcar, ela volta para pendente. Perceba que nós não precisamos criar nenhuma função relacionada com esse checkbox, porque quando nós relacionamos aqui, nós já falamos que o checkbox, independente de ser para concluída ou não concluída, está relacionado com o modelo de task.done. Então, automaticamente, quando eu marcar o checkbox como checado, ele vai alterar o valor de task.done e ele vai alterar o valor, então, aqui dentro desse próprio array-list, tá? De tasks. Então, olha, veja como que o Angular, ele facilita para nós a utilização de várias coisas que a gente precisaria criar uma função para isso. A nossa aplicação já está praticamente toda pronta, só falta nós inserirmos aqui uma opção de popover. Eu vou mostrar aqui para vocês popover. Esse componente, ao nós clicarmos em algum botão, por exemplo, ele vai nos mostrar, ó, Show Popover. Eu posso clicar aqui ou eu também posso clicar aí nos 3 botões ou em qualquer outra informação de acesso que nós definimos. Ele vai mostrar, então, um diálogo, por exemplo, suspenso na tela com algumas informações. Por enquanto, nós só vamos criar esse Popover, nós não vamos configurar as opções, porque isso será feito em outra etapa. E aí, para nós utilizarmos o popover, nós precisamos então gerar o componente Ionic Generate Component. Esse componente será chamado de popover. É só executar este comando e aí então será criado para nós uma pasta com os arquivos deste componente. O componente foi criado dentro da pasta popover e aqui esse é o arquivo, o que nós colocarmos dentro desse arquivo aparecerá suspenso na tela. E aqui, por enquanto, nós só queremos colocar um ion list, e dentro desse colocar um ion item, depois futuramente nós colocaremos mais opções, mas por enquanto é isso. E um ion icon. Vou colocar aqui o ícone log out outline, quer dizer que para nós mostrarmos o ícone de logout. E também um label, ion label, sair. Pronto, então, por enquanto só terá isso nesse componente sair, porque futuramente nós iremos fazer um login nesse aplicativo, então nós teremos essa opção de sair. Componente pronto, mas nós precisamos acessar esse componente na página inicial. Então, é necessário que aqui na toolbar nós coloquemos, então, o acesso a esse componente. Antes de, dentro do Ion Reader e depois do Ion Toolbar, vamos colocar aqui os botões Ion Buttons, que nós podemos colocar vários botões Ion Buttons. Dentro dele nós vamos colocar um Ion Button. Esse botão, eu vou colocar ele no final, então slot end. Dentro desse botão, vou colocar um ícone, Ion, o ícone com aqueles 3 botõezinhos. Ion icon, name, elipses, vertical. E slot, ele terá apenas o ícone. Icon only.
o botão ele já irá aparecer, só que nós precisamos também colocar uma ação nesse botão. Eu já vou colocar aqui dentro desse Ion Button o evento de clique para nós chamarmos uma função present pop over e vamos passar aqui um evento que será recebido. Vai dar um erro porque essa função ela ainda nós não criamos ela. Eu vou copiar aqui um exemplo dessa função. Aqui, ó. Nós temos então o exemplo de uma função para nós utilizarmos o popover para ele chamar esse componente. Então aqui, deixa eu ver o que deu erro, o que apareceu no início. Porque eu coloquei o slot end dentro do botão e é dentro de botões para que os botões todos apareçam no final. Copiei, vou copiar essa função, uma função assíncrona para apresentar o popover. Perceba que a documentação do Ionic ela tem muitas informações. Homepage.ts, vou colocar no final então essa função. Ela está aparecendo alguns erros porque nós precisamos também injetar como dependência esse popover controller. Já tem aqui, olha, public dentro do construtor da documentação oficial aqui do Ionic. Vou copiar esse conteúdo, colocar dentro do método construtor. E ele também está aparecendo um outro popover. Ok. E ele também está aparecendo um erro porque esse componente ele também precisa ser importado. Esse componente é o que nós acabamos de criar. Então, se ele não importou automático, nós vamos colocar aqui import. Dentro de chaves, eu vou colocar o componente popover component. E ele já importou lá em cima, posso excluir esse de baixo. E agora, lá embaixo, então, nós temos essa função, ela está criando a constante popover, que ela está criando, então, esse componente, o componente que será chamado, o componente que nós acabamos de criar, o popover component, que é aquela página que só tem uma lista com o botão sair. Pode excluir aqui a classe CSS, porque nós não definimos nada. E, por enquanto, é só isso. Salva. E agora sim, se nós clicarmos nesses 3 botõezinhos na barra, ele apresenta para nós esse popover que nós futuramente podemos colocar mais opções. Então é isso, pessoal. Nós criamos um aplicativo de tarefas em que facilmente nós conseguimos inserir tarefas com datas ou sem datas. Nós conseguimos também fazer alteração de alguma tarefa. Podemos marcar a tarefa como concluída ou voltar essa tarefa também para pendente. E também é possível excluir uma tarefa. Finalizamos então o aplicativo de tarefas e você deve ter percebido como que a utilização do framework Ionic juntamente com o Angular, ele facilitou muito a vida do desenvolvedor. Mas é claro que quando você for desenvolver o seu projeto do zero, com a nova ideia que você tiver, nem tudo serão flores, porque aqui eu já trouxe tudo mastigadinho para você, já resolvendo alguns erros que surgiram ali. Quando você for desenvolver o seu projeto, sem dúvida surgirão problemas, você vai ter que fazer alterações, mas esse é o fluxo normal. Mas com certeza a utilização desse framework Ionic com Angular vai facilitar muito a sua vida no desenvolvimento de aplicativos.